Para iniciarmos os trabalhos de hoje, a nossa irmã Gorete vai fazer uma leitura para harmonizar o ambiente. Bom dia a todos. Bom dia. A mensagem está no livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. E o título é Em Preparação. Diz o Senhor: porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles lhes serão por povo. Quem disse isso foi Paulo, está em Hebreus, capítulo 8, versículo 10. Traduziremos o Evangelho em todas as línguas, em todas as culturas, exaltando-lhe a grandeza, destacando-lhe a sublimidade, semeando-lhe a poesia, comentando-lhe a verdade, interpretando-lhe as lições, impondo-nos ao raciocínio, aprimorando o coração e reformando a inteligência, renovando leis, aperfeiçoando costumes e aclarando caminhos. Mas virá o momento em que a boa nova deve ser impressa em nós mesmos, nos refolhos da mente, nos recessos do peito, através das palavras e das ações, dos princípios e ideais, das aspirações e das esperanças, dos gestos e pensamentos. Porque, em verdade, se o céu nos permite espalhar-lhe a divina mensagem no mundo, um dia exigirá nos convertamos em traduções vivas do Evangelho na Terra. Vamos à nossa prece inicial. Vamos elevar nossos pensamentos à espiritualidade superior. Sermos gratos pelo dia de hoje, gratos pela oportunidade de estarmos aqui e podermos aprender um pouco mais sobre os ensinamentos do Mestre. Gostaríamos também de agradecer aos benfeitores da casa, que sempre com tanto amor, carinho, preparam esse ambiente para nos receber, nos fortalecendo física e espiritualmente. Gratos também, Senhor, por ter nos dado essa doutrina tão esclarecedora, que nos situa nesse planeta, nos mostra a importância de estarmos reencarnados, a importância do estudo, do trabalho no bem, do desenvolvimento do amor ao próximo, para adquirirmos a luz e o conhecimento necessário para seguirmos a nossa trajetória evolutiva, conscientes do nosso dever, que é o progresso espiritual. Muito obrigado por tudo que nos dás todos os dias. E assim, pedimos a vossa permissão para darmos por aberto os trabalhos de hoje. Muito obrigado, que assim seja. E hoje temos a felicidade de receber o nosso irmão João Edson. Ele é trabalhador, divulgador da doutrina, membro da UNE, e seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui conosco novamente. Bem-vindo. A gente nem chega aqui e já vão dando trabalho pra gente. Não esquece de fazer a prece final. Deus está vendo. Olá, meus amigos, minhas amigas. Já foi dito aqui bom dia, mas nós não falamos mais bom dia. Já disse para vocês a vez que eu estive aqui. Não tem bom dia. Tem excelente dia. Então que todos nós tenhamos um excelente dia. Porque não é da boca para fora que eu falo isso, porque é um excelente dia mesmo. Nós somos criaturas perfectíveis. Estamos aqui na Terra justamente para que nós cresçamos, tanto quanto possível. E nós vamos crescer. É para isso que viemos para cá. Vamos crescer sim. Né? Já crescemos muito, como diz os Espíritos, somos melhores do que éramos há 100 anos, muito embora que tenha sido escrito em 1861, né? Mas vale para hoje também. Mas o nosso objetivo, o nosso final é que nós cresçamos todo dia. E nós só conseguimos isso quando nós somos proativos, positivos, esperançosos, esperançados
E que, como disse bem a colega na lição inicial aqui, que nós empreguemos muito bem a palavra, porque hoje o nosso tema vai girar em torno disso, em torno da palavra. Quando nós abraçamos algumas pessoas ali, nós desejávamos sinceramente que vocês recebessem esse alento, essa energia, essa força, porque nós somos capazes de produzir essa. E não sei se é André Luiz que diz que, muito sabiamente, mas o Espírito Benfeitor disse que cada criatura transita no meio das próprias criações. Talvez, parafraseando o que Cristo dissera, né, que cada um caminha no meio das próprias obras, ou cada um segundo suas próprias obras, na verdade. E nós somos estes que estamos aqui hoje para lembrar a todos vocês das suas potencialidades. A todos nós. E nós desconhecemos nossas potencialidades. E a grande força, o grande vigor, o primeiro que nós temos, o primeiro poder que nós temos, vocês verão daqui a pouco, é o poder da nossa persuasão, da nossa fala. Vocês imaginam o poder que nós temos. Vou tentar mostrar um pouquinho hoje. Antes disso, deixa eu só fazer aqui uma mensagem, um convite para vocês. Me vem à mente assim, umas sugestões de leitura, eu não aguento. Quem de vocês gosta da filosofia espírita, que está toda conjugada ali no Livro dos Espíritos, subdividida depois nas outras 4 obras, que as 4 partes são as 4 obras divididas depois, mas tem uma obra que eu vou dizer que é quase uma obra da codificação. Tamanha a importância dessa obra. É de eu diria um continuador de Kardec, chamado Leon Denis. Tem uma obra muito interessante dele chamada O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E essa obra tem um capítulo 20, no capítulo 20 tem um tópico chamado A Vontade. E ali Denis fala a respeito das potências da alma. Na verdade esse é o tópico. As potências da alma. Quem anotou aí, gravou na mente, quando puder, veja que coisa maravilhosa que está lá trazida por Denis. Antes de começar a nossa fala, tem um convite para vocês. Que é esse aqui. Vou dar uma pausa aqui para que vocês vejam a lista dos oradores. Deixa eu ver se eu consigo. Sempre cobrir a Sandra, hoje eu não cobri a Sandra. Nos dias 10, 11 e 12 agora de março, 100% online, virtual, pelo canal FEP no YouTube. Não vão lá para a federação, tá? Algumas pessoas irão lá, sim, terão 600 lugares, mas são pessoas que terão uma credencial para fazer o acesso. Quem recebeu esse credencial vá, quem não recebeu não vá, tá? Porque não vai ser permitido entrar. Porque os números são limitados, né? E a gente não tem a escoteria dessa vez, e
já está definido praticamente, ou quase definido, que nós faremos talvez o próximo ano, já 24, no Parque Parigui de novo. Fizemos um lá, não foi muito boa, mas agora acho que a coisa melhorou um pouco por lá. Então está aqui, dias 10, 11 e 12, o Nivaldo já confirmou, vem com um médico acompanhando, Alberto Almeida vem do estado do Pará, o Alessandro vem de São Paulo, o Rodinho vem de Brasília e a Sandra vem lá do Rio Grande do Norte. E como a gente sempre brinca, ela vem de Jegue, mas vem, né? É uma figura maravilhosa que trabalha com a Sandra, que trabalha muito a questão da educação, com o jovem e tal. Essa é uma figura fantástica. Está aí o convite, 10, 11 e 12, sexta, sábado e domingo, a 25ª Conferência Estadual Espírita. Nós fizemos aqui, meus amigos, no dia 13 de novembro do ano passado, a palestra Os 4 Mandamentos e Vencendo Desafios, parte 1. Quem estava aqui? Só para ter, levanta a mão, só para ter uma ideia assim. Pouca gente. Ah, vocês não vieram, mas não tem problema quem não veio, porque a gente vai lembrar o que nós tratamos naquela primeira palestra. Nós falamos a respeito de força de vida. Eu sempre procuro falar isso. Eu mudei minha sistemática de palestra. Todas elas tem uma que eu gosto muito, que é ter de bom ânimo, sou eu, não demais. Porque chegou a época de falar de coisas positivas. Na questão 932 do Livro dos Espíritos, 932, Allan Kardec pergunta para os Espíritos da Codificação por que tão miúde o mal, né? Sobrepuja o bem. Quem lembra essa questão, né? Por que o mal impera e tal? Os Espíritos sempre falaram para adiante, né? Como Cristo também. E os Espíritos disseram que o mal prepondera na Terra pela audácia dos maus e pela timidez dos bons. Mas eles dizem no final da resposta que quando estes quiserem, os bons, eles preponderarão. Então é chegada a hora. Quando vem a situação mais delicada, mais conturbada, mais dolorosa, é nossa oportunidade, dos bons, mostrar para que vieram. Os maus têm que ser afrontados, sim. Não afrontados com a mesma arma que eles usam contra nós, mas afrontados com o poder da persuasão, do bem, do amor, da caridade, da fraternidade. É dessa forma que nós vamos enfrentar. Enfrentar aqui, né? Não é com as armas que eles usam contra nós. Então, meus amigos, o que aconteceu aqui foi algo parecido. Aqui não era Paulo, era Saulo ainda, que se encontrou, né? Teve um encontro espiritual, a coisa mais linda do mundo. A segunda manifestação mediúnica da vida daquele médium, que era um grande médium, Saulo. A primeira prova de que ele é médium foi o encontro com Cristo. Só ele viu o Cristo, os outros dois estavam com ele no meio. Não demorou muito, ele viu de volta 2 espíritos iluminados. Estevão, né, que era Gesiel, irmã de Abigail, seu noivo espiritual. Leia essa obra aqui, gente. Vocês vão adorar essa obra. E Abigail, sua noiva espiritual. Os 2 espíritos iluminadíssimos aparecem para ele. Então, 4 recomendações para que ele dê conta da sua tarefa, como disse o Cristo, da sua administração. Quem esteve aqui no encontro passado lembra que aqueles espíritos disseram para ele enfrentar todas as dores que ele passaria, que ele amasse. Ele é a expressão do Cristo, por excelência, o amor. Que ele trabalhasse. Nós falamos aqui do trabalho, não o trabalho mercantil, não, de ir para a empresa, enfim, mas o trabalho em si mesmo. Né? Vocês se lembram disso? Diante das dificuldades, foi dada a recomendação, que está cortando a imagem, para que ele esperasse, tivesse esperança. Né? E também para que ele perdoasse todas as agressões que vieram, que foram muitas agressões. Tá? Será que tem uma matéria? Não, se a gente usar a configuração, se alguém puder nos ajudar, talvez a gente consiga mudar aqui o aspecto da tela. Eu não vou mexer para não causar nenhum transtorno aqui, mas a imagem está saindo inteira. Pois muito bem, isso que nós vimos no primeiro encontro. Ama, trabalha, espera e perdoa. Eram os 4 mandamentos que vimos naquele primeiro encontro. Só tenta mexer na resolução para mim, querido, faz favor. Hoje, meus amigos, não tem problema ensaiar no ar assim, quem está assistindo e quer ver depois, isso acontece. Hoje nós vamos fazer a segunda parte dessa exposição, que nós vamos aqui dar continuação. Antes, porém, só um lembrete. Uma vez eu passava sempre o sequência das palestras dele, e um dia o colega falou, mas cadê aqueles avisos que você trazia sempre? Você não está trazendo mais e tal? Eu falei, olha, as pessoas estão cansadas de ver isso, já não vou fazer mais. Não, traga que vai ser bom, as pessoas vão ver e tal. Daí eu inseri de volta, que nós temos, na doutrina espírita, eu faço sempre aqui uma comparação com um grande edifício. Já não sei se eu falei isso aqui da vez anterior, acho que não. O Espiritismo é um grande edifício, um edifício vertical imenso.
e onde nós seremos todos nós albergados ou recolhidos, acolhidos. Eu estou no lugar certo, eu não vim aqui por acaso. Vocês acham que eu estou aqui? Quem sabe, né? Você vai dar umas aulas de informática. O Espiritismo é esse grande edifício onde todos nós temos lá nossa dependência. A nossa dependência é a nossa colocação dentro da codificação, nos aceitando como cristãos que somos, filhos de Deus que somos. E esse prédio imenso que nos acolhe a todos tem essa base. A filosofia espírita, ela não está toda 100% no Livro dos Espíritos, mas ela começou sim como filosofia, com o Livro dos Espíritos, respondendo aquelas questões que todos os filósofos, todos os tempos fizeram sempre, né? Quem sou eu, de onde eu vou, de onde eu vim, para onde eu vou, o que estou fazendo na Terra? Sabe essas perguntinhas filosóficas que ninguém conseguia resolver? O Espiritismo responde. Não somente com o Livro dos Espíritos, mas com todas as obras. O Evangelho, então, tem cada pérola. É uma ciência, o Espiritismo é uma ciência. Não uma ciência vulgar que faz pesagens e medições para chegar a uma determinada conclusão. É uma ciência da alma, a ciência espírita, que nós encontramos não só fundamentalmente no Livro dos Médiuns, mas também na Revista Espíritos, 12 volumes, então, que tem aspecto científico, não é brincadeira. E é uma religião, ou não é brincadeira, né? E é uma religião porque nós nos identificamos como filhos do grande Pai, ou do Pai, que só tem um Pai, filhos de Deus. É uma religião. Hoje nós falaremos sobre o aspecto filosófico, hoje um pouco de filosofia aqui para vocês. Tá? Em cima dessa base, desse prédio, tem as colunas que sustentam. Ele está um pouco ainda fora da configuração, mas aqui ele já resolveu, vai resolver de novo, olha só. Não, agora eu encrenquei o colega. A existência de Deus é uma das colunas que sustenta esse prédio. A segunda coluna é a pluralidade dos mundos habitados. Todos nós sabemos que nós não estamos sozinhos no universo. Tá? Nós sabemos disso. Somos reencarnacionistas. Todos nós sabemos que já nascemos e renascemos muitas e muitas vezes. Nós só fazemos isso porque somos imortais. Né? Renascemos porque nós não morremos. Esse é um ponto muito interessante. Tem muita gente que chega na casa espírita perturbado, dolorido, cansado, descrente porque um seu amado, um seu amor desencarnou. Nós aqui mostramos que a morte não existe. O que existe é uma perpetuidade da vida. E aqui, aquela brincadeirinha que eu sempre peço perdão para quem está vendo, que a gente sempre faz, né? É igual um ônibus, né? Com exceção do motorista e do cobrador, os demais todos somos passageiros. Né? Porque nós somos passageiros, ninguém vai ficar aqui. Aqui não é a nossa morada definitiva. Isso aqui é temporário. E sobre essa base, essas colunas, está sentado esse grande edifício doutrinário do Espiritismo. Deixa eu ver se não consigo ajudar por aqui. Acho que eu vou conseguir. O Espiritismo tem essa configuração que vocês viram ali. Tá? A filosofia, a ciência e a religião, essas bases todas para que nós pensemos e meditemos a respeito do que estamos fazendo aqui na Terra. Eu só coloquei esse quadro para que vocês tenham uma ideia, para que vocês fiquem situados também no que nós traremos agora para vocês. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. Não tem problema, fica assim. O que nós trouxemos para vocês hoje? Deixa eu só tirar aqui. Tem uma fumacinha descendo ali, né? Eu disse para vocês que nós continuaremos a exposição da semana passada. Pois muito bem. Os 4 mandamentos vencendo desafios, a parte 2. Esteve na Terra, na verdade não esteve, está na Terra ainda, um moço, uma pessoa chamado, ele se denominou Dom Miguel Ruiz. É o nome dele mesmo, Dom Miguel Ruiz. Esse homem, ele está encarnado, ele está com mais próximo dos 70, 80 anos, uma coisa assim. Dom Miguel Ruiz, ele é o que pode-se dizer que é um nagual, acho que agora ajustou. Um nagual é uma espécie de como é que eu posso dizer para vocês? De xamã, de líder espiritual, de uma comunidade que viveu alguns séculos, alguns milênios, se me fala a memória, se não me engano, no sul do México, uma comunidade conhecida como Tolteca. Esses toltecas, eles tinham esse roteiro de vida, essa forma de vida que começa pela palavra, a tal ponto desenvolvido, meus amigos, que eles mereceram, depois de passar aqui por um período de tempo que a história eu não tem esse registro, mas eles passaram alguns milênios aqui conosco,
eles todos foram, digamos assim, promovidos a mundos superiores, em razão da forma como eles agiam e pensavam. Tem tudo a ver com a leitura que a colega fez. Vocês perceberam, ouviram bem que ela falou no finalzinho? Sobre se santificar através da palavra, mas tem uns atos também que está na fala dela. Eu capto muito bem as coisas. É exatamente aquilo que estava na lição inicial. Essa sociedade, essa civilização passou por isso. Essa é uma obra, não é obra espírita, tá? Mas nós vamos fazer um link aqui dessa obra de Dom Miguel Ruiz com o espiritismo. Detalhe, aqui acho que é difícil, mas quase certeza que não aconteceu, de alguém ter visto essa palestra proferida por nada mais nada menos que José Raul Teixeira, no 6º simpósio, ou 6ª Conferência Total Espírita, no Palácio de Cristal, no Círculo Militar ali, que nós fizemos umas 3 vezes as conferências. Ele chamou de os quatro compromissos, o livro da filosofia tolteca. Na verdade ele usou o mesmo nome da obra, né? Você vai repetir então a palestra do Raul? Não, óbvio que não. Impossível repetir a palestra do Raul. Quem conhece o Raul sabe que ele é ímpar. Raul é uma figura, né? Uma pessoa das mais respeitadas se tratando de espírita. Então nós vamos fazer aqui, talvez nem uma releitura, mas um complemento, vamos ampliar um pouco mais, se for possível, esses 4 compromissos que eu vou compartilhar com vocês hoje, pedindo para que vocês enraizem isso em vocês. Porque, repito, falei várias vezes aqui na casa desde que cheguei, faz toda a diferença quando nós internalizamos isso. Mas nós vamos, evidentemente, nos socorrer das obras da codificação. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, aliás, vamos tratar várias vezes de serem perfeitos homens de bem, nós encontramos a relação perfeita para a gente ir para o primeiro mandamento. Eu mudei aqui de compromisso para mandamento para dar um ar assim mais, né, para comprometer mais a gente, mas é a mesma coisa. No Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão perceber, vão tentando, você faz um exercício com vocês, vão tentando imaginar qual é esse primeiro mandamento, com base no que eu vou trazer para vocês aqui agora. Nesse capítulo 17, Ser perfeito homem de bem, nós encontramos essas informações. Não está inteiro, mas eu vou dizer para vocês. Em todas as circunstâncias, para o homem de bem, ele toma por guia a caridade. Até agora vocês não imaginaram, né? Toma por guia a caridade. Tendo como certo que aquele que prejudica a outrem, como eu destaquei, palavras malévolas, palavras, que fere com seu orgulho e seu desprezo a suscetibilidade de alguém, quem age assim, quem não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando pode evitar isso, quem age assim, falta o dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Agora conseguiu identificar para esse primeiro mandamento? Com base nessa fala, nós trouxemos um link do primeiro mandamento da filosofia tolteca. O que eu disse para vocês que nós trataríamos aqui durante todo o tempo? A nossa fala, não é verdade? Pois muito bem, o primeiro mandamento é justamente esse. Seja impecável com a sua palavra. O ser impecável com a nossa palavra, meus amigos, é aquilo que nós temos como, digamos assim, Paulo já falava. Que efeito está produzindo a nossa fala? Ele dizia. E ele ia mais longe. Quando falar, não seja bárbaro para aquele que discuta. Tá, acho que para os Tessalonicenses, se não me engano, ele escreveu uma das cartas que ele escreveu. Ele estava dizendo que quando você falar, a tua fala tem que ser produtiva, tem que levar algum tipo de consolo, alguma coisa de útil para a pessoa que está te ouvindo. Quantos de nós não pegamos aí os WhatsApp da vida, não é? E usamos de maneira, não vou dizer totalmente inadequada, mas muitas vezes inadequada a nossa fala. Quer dizer, tem um tipo de fala também. A fala aqui não é somente a palavra articulada. Os espíritos vão até mais longe, eles falam a respeito do pensamento. Eles dizem, peçam para que nós vigiemos o nosso pensamento. Olha até onde eles vão. Então seja impecável com sua palavra. Vai falar? Eu vou trazer para vocês uma lição bem interessante a respeito disso. Porque Dom Miguel Ruiz, o autor dessa obra, diz assim, que a palavra é a mais poderosa ferramenta que você possui como ser humano. É o instrumento da magia. A palavra tem magia. Sabe que João, um dos 4 discípulos de Jesus, um dos evangelistas, eu gosto muito de João, porque ele era considerado o mais místico dos 4.
Místico no sentido de que ele ia além do que se via. Ele saía da materialidade, dos exemplos físicos. Porque, leia vocês, é muito curioso o evangelho dele. Ele é muito místico. E ele tem essa carga de misticismo. E eu acredito mesmo, no bom sentido do misticismo, claro, né? Que o espiritismo não é nem uma ordem, nem filosofia mística, é ciência. Mas a gente carrega essa carga de misticismo no seguinte aspecto, no sentido positivo, é claro, de transcender as coisas, de ver além das coisas, de acreditar, como nós vimos aqui, no abraço, no bom dia, no excelente dia. Gente, tudo se supera. Se nós formos somente máquinas, mecânicos, cientificistas, nós vamos perder o bonde da evolução. E eu provo isso para vocês. Quando Joana de Ângeles diz na obra Espírito, mentor espiritual de Valdo Franco, ela diz na obra, se não me engano, ela não fala na verdade, quem fala acho que é Manuel Filomeno Miranda ou o próprio Emmanuel, no prefácio. Exatamente, foi no prefácio. Enfim, o benfeitor diz que nós evoluímos muito no campo da ciência. Vocês sabem disso, né? Nós conseguimos fazer uma cirurgia aqui, usando talvez umas luvas mecânicas, e o paciente está a milhares de quilômetros de distância. Nós temos carros na Alemanha e também em outros lugares do mundo já, que andam sem motorista. Ele faz a leitura das faixas pintadas na pista. Vocês sabiam disso, né? Nós estamos caminhando para o fim dessas telas. Daqui a pouco teremos sobre a mesa uma ferramenta, não sabemos qual vai ser o formato ainda, que vai jogar um raio de luz para cima e as letras vão aparecer aqui, eu posso passar a mão no meio delas. São projeções. Nós evoluímos muito nesse campo. Ou seja, uma das asas do nosso desenvolvimento está desse tamanho. Só que como nós, seres angelicais que somos, ou perfectíveis que somos, precisamos voar. A outra, da moral, está miudinha. Então, se a gente tentar voar, a gente vai entrar em parafuso. Então, estão entendendo a metáfora que estou pregando, né? Nós precisamos desenvolver as duas asas, da inteligência e a da moral. A da inteligência está 100%, mas a da moral está capengando ainda. Então, nós precisamos usar todos os artifícios para que nós evoluamos. E a fala é uma delas. Muitos aqui podem ser professores ou alunos, todos nós fomos e somos ainda. Como os professores passam ensino para a gente? Fora o laboratório. É pela fala, não é verdade? E Dom Miguel Ruiz continua dizendo assim: porém, tem um detalhe, né? Como uma espada de dois gumes, a fala, a palavra, pode criar o sonho mais belo ou destruir tudo ao seu redor, ele diz. Tem guerras que começam com a fala. Com a ofensa. No trânsito, então, não vou entrar no detalhe do trânsito aqui que todo mundo já sabe, né? A encrenca que é a fala numa discussão de trânsito. Uma das lâminas dessa, né, que nós podemos usar, é o mau uso da palavra, que cria um verdadeiro inferno. É uma espada. Aliás, eu não fiz essa palestra aqui, o nome é Embainha tua espada, justamente isso, e nós mostramos nessa palestra que espada é essa. E eu vou falar para vocês que espada é essa que nós usamos. A outra lâmina é a impecabilidade da palavra, que apenas cria beleza, amor e o céu na terra. Aqui, tem um pouco aqui. Dependendo de como é usada, ou usar esse dom, a fala, ela pode libertá-lo ou escravizá-lo mais do que nós possamos imaginar. E para provar isso para vocês, eu trouxe aqui uma história bem bonitinha chamada As Três Peneiras. As Três Peneiras de Sócrates. Olha o que diz. Um homem foi ao encontro de Sócrates levando ao filósofo uma informação que julgava no seu interesse. Foi vestido justamente com uma dúvida. Os homens mais sábios que já passaram pela terra. Chegou para Sócrates. Quero contar-te uma coisa a respeito de um amigo meu. Quem já não passou por isso, levante a mão. Espera um momento, disse Sócrates. Antes de contar-me, quero saber se fizeste passar essa informação pelas três peneiras. Três peneiras? O que quer dizer? Perguntou o homem para Sócrates. Vamos peneirar aquilo que quer me dizer. Devemos sempre usar as três peneiras, disse Sócrates. Se não as conhece, presta então bem atenção. Olha que lição, gente. A primeira peneira é a da verdade. Tem certeza que isso que quer dizer é verdade? E a pessoa deve ter dado aquele passo para bem, foi o que ouvi outros contarem. Não sei exatamente se é verdade. Lembra alguma coisa chamada redes sociais?
A segunda peneira é a da bondade. Olha que interessante. Com certeza deve ter passado a informação pela peneira da bondade, ou não? Nessa hora eu já tinha ido embora, já faz tempo, né? Envergonhado, o homem respondeu: devo confessar que não. Mas tem uma terceira peneira. É a da utilidade. Pensaste bem se é útil que vieste falar a respeito do meu amigo? Agora eu não teria ido embora, eu tinha sumido já nessa hora. Porque esse convite reflexivo tem que ser feito, gente. Útil, ele disse. Pelo menos reconheceu, né? Na verdade, não. Então, se o que queres contar-me não é verdadeiro, nem bom, nem útil, então é melhor que guardes apenas para ti. Se vier ocupar teu tempo, gastar teu tempo, aquela história da coleta que eu te falei, lembra? Vinha com essa história, ficava emburrada comigo, porque eu não levava adiante a conversa. Conversa improdutiva, negativa, que não vai ajudar em nada, procura, desculpa falar, mas eu não estou aqui para isso. Ninguém deve estar aqui para isso. Nós temos coisas muito mais importantes para fazer. Experimente ficar jogar a conversa fora com o Divaldo Franco, por exemplo. Quero ver se vocês vão conseguir. Com o Chico, com o Raul. Estou citando 13 aqui sem falar de outras tantas personalidades. Tente conversar com uma criatura dessa futilidades. A gente fala que eles são pessoas muito sensatas e vão chamar a atenção, pode ter certeza disso. Com o Cristo, com Maria Teresa, sei lá, com Gandhi, sei lá, Martin Luther King, com tantos que passaram por aí. Então o nosso tempo, a nossa fala tem que ser muito bem aproveitada, meus amigos. Eu falei para vocês que ia falar a respeito da palavra, né? Quando nós encontramos lá em Mateus, na fala de Jesus, 26:52, embanha a tua espada, dizendo para Pedro que decepara a orelha de Malco, um dos futuros rabinos do Sinédrio, nós devemos imaginar que essa espada não necessariamente fosse uma espada de metal que ele sacou, porque ele era um pescador, poderia ter sido uma espada, mas ali já não era mais um pescador de peixes, era um pescador de almas. Então ele não tinha mais a espada na cena. Mas ele tinha uma espada onde? Na boca. Essa é a espada, que tem dois lados, que corta. Surpresos? O tempo todo essa espada aqui é a nossa língua. Que pode tanto defender, pode sim fazer grandes conquistas, evidentemente, mas pode também decepar, cortar esperanças, cortar virtudes, cortar morais. São as guerras de destruição moral que a gente vê por aí, que estão à moda hoje em dia. Então, muito cuidado com essa espada. Não é? Vamos para o segundo? Primeiro mandamento, seja impecável com a tua palavra. Vamos ver o segundo então. Está com base no capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, nas instruções dos Espíritos, lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês não estão lendo, não tem problema, eu leio para vocês. Espíritas, diz o benfeitor, jamais vos esqueçais de que tanto por palavras como por atos, para a lição daqui de agora há pouco, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. Vamos tentando imaginar qual é o segundo mandamento. O primeiro, seja impecável com sua palavra. Pois que vos dizeis espíritas, sede-o. Ou seja, dá aquele puxãozinho de orelha básico, né? Você está dizendo que você é espírita, mas você não está agindo como espírita. Os espíritos não medem quando não, eles têm que falar, eles falam mesmo. Olvidai ou esqueçais o mal que vos haja feito. Acabei de dizer aqui, e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Falando da palavra, você vai abrir a boca, que seja para ajudar. Aquele que veredou por esse caminho não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, nós espíritas. Uma vez que nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos, os quais Deus a todos conhece todo o nosso pensamento. Falei para vocês que vai além da palavra, né? Além do pensamento. Mas prossegue. Cuidai, portanto, de os expungir de todo sentimento de rancor. Vamos pensando qual é o segundo aí. Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um de seus filhos. Conseguiram pensar, não? Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer dizendo assim, nada tenho contra o meu próximo. Lá nesse Leão Bordeaux, de 1862. E aí vem o segundo mandamento. Vou ajudar vocês. Não leve nada para o lado pessoal. A gente fica pensando uma coisa grandiosa, vai vir uma coisa que vai estrondar. Não está no inteiro, mas não leve nada para o lado pessoal.
Não podemos levar nada para o lado pessoal. Joana de Ângeles também, já gosto muito de Joana, ela diz assim, que quando as pessoas nos agridem, nos atacam, nos malsinam, falam mal de nós, enfim, nos traem e tal, ou cometem graves delitos usando agressão física ou verbal, Joana diz que essas pessoas são doentes em estado grave, demandando medicação de emergência. Aí nós pensamos no outro, né? Vamos pensar em nós. Quantas vezes nós fizemos isso? Nós agimos dessa forma. Quantas vezes nós estivemos adoentados, né, prejudicando as pessoas com o nosso proceder? É uma grande verdade. O agressor é alguém que está adoentado. Querem um contraponto disso? Peguem os grandes da humanidade e vejam como eles agiram. Eu citei vários nomes agora há pouco. Já imagina, eu não consigo imaginar o Chico Xavier gritando. Alguém lembra da voz do Chico? Vocês conseguem imaginar aquela voz gritando? Não dá para imaginar. Não tem como imaginar. Vocês, a irmã Dulce tinha uma voz bem fininha, né? Quem lembra da? E está para lembrar que ela é mais recente. Aquela vozinha mansinha, fininha, assim, baixinha, tinha que prestar atenção para ouvir. Madre Teresa já era um pouco mais insípida, se ela ser pequenininha, ela tinha um vozeirão, ela se impunha mesmo. Mas a gente tem que, sabe, não é comigo. O enfermo, o problema é do enfermo. Se eu entrar na onda dele, aí o problema passa a ser meu. Eu estou metendo isso aqui, eu vou ver isso aqui. Olha só por que eu digo isso. Não leve nada para o lado pessoal. O que quer que aconteça com você, não tome como pessoal. Ah, mas você está olhando assim para mim, para quê? Já viram essa história lá? Não? O que está olhando aí? Isso é muito comum acontecer. E da briga é sério por causa disso. O que é? As provocações vêm. E como vem? Não entra nessa provocação. A onda negativa não te pertence, é dele. Você leva tudo para o lado pessoal porque concorda com o que está sendo dito. Se você concordar, você está assumindo aquela encrenca para você. Aquela pessoa tenta envenená-lo. Falei para vocês da história que estava ali fora, viu? Tenta me envenenar. E se você for levado isso, ou levar isso para o lado pessoal, você estará aceitando esse veneno que vai passar a ser teu daí. Você, olha só que expressão forte. Você aceita o lixo emocional deles que passa a ser seu quando você se torna um hábito forte, ou quando você torna um hábito forte, não levar essas coisas para o lado pessoal, evita muitos aborrecimentos em sua vida. Evita mortes até, gente. Desastres terríveis. Não leve para o lado pessoal. Nunca se esqueçam disso. Essa é uma informação que eu peguei e nunca vai sair da minha cabeça mais. O agressor é um doente em estado grave. Quem está equilibrado não agride. Ah, peguei vocês agora, né? Mas é uma verdade. Eu sou, não digo forçado, eu sou levado a concordar com isso. A pessoa equilibrada não agride. Sua raiva, sua inveja, seu ciúme vão desaparecer e até mesmo a tristeza irá dissolver-se. Você vai até ficar mais feliz quando você levar as coisas para a pessoa. Porque a encrenca não é tua. E não é nossa, gente. Não é de nenhum de vocês que estão aqui, nem encarnados, nem que estava vindo desencarnado. Promete que vão guardar bem essa informação? Vamos lá então. Antes de ir para o segundo, para o terceiro mandamento, então, já vimos os dois. No capítulo, de novo, no 17, sede perfeitos, esse capítulo é fundamental, o homem de bem. Nós pensamos a seguinte informação para encaminhar para o terceiro mandamento. Estou de olho no relógio ali. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos. Básico. Sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Básico. O homem de bem respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema àqueles que não pensam como ele. Não fica batendo de frente, discutindo questões políticas, não faz. Cada um, né? No capítulo 10, para completar um pouco mais, deixar mais fácil de descobrir qual é o terceiro, bem-aventurados os que são misericordiosos, olha o capítulo, nas instruções dos Espíritos encontramos essas pérolas aqui. A indulgência, questão 886 do Livro dos Espíritos, benevolência, indulgência e perdão, lembra disso? A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Eu percebi um defeito não, alguma coisa diferente, digamos assim, na colega. Se eu tiver me incomodado com isso, eu vou chamando no canto, vamos conversar nós dois. Mas tem pessoas que querem alardear isso para todo mundo ver, né? Bem rapidinho, eu quero confessar para vocês aqui. Eu estava em Cascavel, faz muito tempo, nos anos, sei lá, 90, estava na ativa da Força Pública Militar.
e tinha que apresentar 2 pelotões de uma escola de formação de soldados que eu coordenava para uma parada semanal. Uma cena que nunca me saiu da cabeça aquela cena. Sabe, aqueles pelotões que passam desfilando um atrás do outro, aquela coisa toda? E eu estava com os 2 pelotões passando instrução, a tropa desceu, a tropa já antiga, os soldados mais antigos, e alguém que descia com o comandante, em altos bravos, gritou no meio de todo mundo que eu levasse, traz o pelotão para cá, e começou a gritar no meio de todo mundo. Eu olhei assim, pode ser comigo, essa coisa não vai falar do pessoal, falei, não é comigo essa gritaria, e continuei ali com o meu pelotão. Porque esse tipo de situação você tem também que se impor. Não pode ser cristão, não é aceitar tudo, né? Não é bem assim. Você tem que corrigir as pessoas quando e da forma, né, correta. Aí vocês pensam que eu dei resposta para ele falando assim, eu gritei com ele também, né? Se enganaram redondamente. Eu fiquei com o pelotão ali, de repente ele voltou a carga. João Ed, já falei desse pelotão aqui. Eu peguei e chamei, a gente chama de chefe de turma, né? O líder de turma. Passei o comando para ele, apresento os 2 pelotões para o tenente. E eu saí, fui para a minha sala, fechei a minha sala e paz, meus senhores e senhoras, entrei em oração. É minha arma. Comecei a fazer minhas preces pelo tenente, ele é coronel hoje. Quando eu estava fazendo assim seja, bateram na porta. Dou um pirulito para vocês adivinharem quem que é. Agora eu vou ter que comprar um 100 pirulitos. Era ele. Transtornado. Eu nunca vi uma pessoa tão transtornada quando vi aquele dia. Ele tirava, usava uma boina, né? Tirava aquela boina, amassava a boina na mão assim. Eu não sei o que foi que eu fiz, perdoa. Eu tive que fazer um atendimento fraterno e dar água para ele. Olha a arma que eu usei, gente. Totalmente, completamente arrependido. Já pensaram se eu tivesse, como se diz na gíria, no jargão, batido de frente? Confusão que não daria. Então o problema não era meu, era dele. Né? Voltando aí ao tópico anterior ainda, né? E esse também da indulgência, do perdão, não é? Então, gente, os agressores, repito, eu estou provando para vocês aqui que são pessoas em dificuldade. Tá? E eu chamei, aliás, eu provoquei, porque eu saí antes, né? Fui sozinho, ele veio depois, conversando nós 2. Esse tipo de coisa, ele errou, né, em trazer essa questão no público. E nós acabamos finalmente nos acertando e conversamos no particular. Ao contrário, quando nós sabemos disso, nós ocultamos a fim de que não se torne conhecido senão da pessoa que está passando pela dificuldade. Se a malemolência os descobre essas imperfeições, tem sempre pronto uma escusa para eles. Né? A gente encontra sempre uma forma de amenizar o problema. Isso nos leva ao 3º mandamento. O 3º mandamento, com base no que vocês viram, é esse aqui. Bem estranho, né? Não se encaixou direito, se encaixou sim. Não tire conclusões. Não ache. Quando nós achamos que alguém está agindo assim, daquele outro jeito, isso é pré-conceituar. Né? Sabe que conceito é uma definição pré-anterior. Quando nós achamos, eu olho para a colega e acho alguma coisa dela, eu estou pré-antecipando um julgamento que eu não conheço, não sei falar. Eu estou sendo pré-conceituoso. Quando nós tiramos conclusões apressadas, nós estamos sendo preconceituosos. Não tire conclusões. Olha o 3º mandamento da filosofia tolteca. E Dom Miguel explica isso. Nós temos a tendência para tirar conclusões sobre tudo. Falou em futebol e política, então, o que aparece em técnico de futebol e especialistas em ciências das políticas é um negócio impressionante. Já viram isso já, mano? Ou só eu que vejo isso. E algumas vezes a religião também, né? Sabem tudo de tudo. Nós não podemos ir por esse caminho. Nos perguntou, nós falamos. Não perguntou, paciência. Eu gosto de responder, eu já fui daquele que queria falar mais do que eu sei. Já claro, ninguém é perfeito, e nem sou ainda. Mas hoje já me contenho mais. Você quer falar sobre um determinado assunto? Vamos lá, vamos conversar. Atendimento fraterno. Quem faz atendimento fraterno na casa? Ele sabe. Você não fala nada. Ou você fala o necessário. A falha é da pessoa. Eu não concluo nada. Quem tem que concluir é o atendido. Olha que técnica interessante. Então nós temos essa tendência de tirar conclusões. Não podemos agir assim. Nós presumimos. Num dos cursos que eu fiz na academia do Banco P, tinha um capitão Cavalinho, João Cavalinho de Lima, né? Como se fosse hoje. Ele nos proibiu, era um curso de técnica de ensino, me lembro bem. Ele nos proibiu de usar durante a aula dele o verbete acho.
Não ache, ele falou. Afirme ou negue. Aqui na minha sala vocês não vão usar o tal do acho. Vocês não perderam nada. Lembram o que é isso? A fala do Cristo que dizia: seja o seu dizer sim para sim e não para não. Então esse andar em cima do muro é muito, você cai do muro e se machuca. Afirme ou negue. Com convicção. Mas aquela dúvida, eu acho e tal. Vocês não acham, vocês não encontram, não acham? Acham no verbo achar, né? Vocês não encontram uma vez um acho na qualificação. Ou nas obras complementares. Não existe acho. Tem informações. Ou negativas, mas o acho não tem. Nós presumimos. O problema com as conclusões é que acreditamos que elas são verdadeiras. Nós achamos tanto, né? Achamos, que daqui a pouco pensamos que esse acho é real e muitas vezes não é. Poderíamos jurar, como disse ali, que são reais. Tiramos conclusões sobre o que os outros estão fazendo e o que os outros estão pensando. Está olhando para mim por quê desse jeito aí? A gente conclui sem saber o que está acontecendo. E vai mais longe. Ou seja, levamos para o lado pessoal. Volta lá nas primeiras orientações que recebemos até agora. Com base nisso, nós vamos para esse que é o último, né, dos nossos mandamentos. Mas antes vamos ver onde que ele está embasado. Que é no capítulo 17, também, está repetindo, os serem perfeitos, homem de bem. Nesse capítulo, o quarto mandamento, encontramos a pessoa que finalmente estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Esse é um dos mais bonitinhos que tem dos quatro. Todos são muito bons, mas esse é muito interessante. A pessoa estuda-se. Todos os esforços também essa pessoa emprega para dizer no dia seguinte que alguma coisa traz incêndio que melhor que na sua véspera. Olha que bonitinho isso aqui. No capítulo 17 também, mas aí os bons espíritas, para fechar, nós encontramos assim. Aliás, eu sei que só está um pedacinho ali, mas é uma parte que todo espírito, para a gente na casa do espírito, ficamos sabendo disso. Que diz assim: dá para fazer um jogo aqui, tenta descobrir o que está escrito lá. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para tomar as suas inclinações más. Isso é mágico, né? Então quer dizer que para ser espírito não tem que ser perfeito? De maneira nenhuma. Se você fosse perfeito, você nem estaria aqui na Terra, meu, estaria em outro mundo. Nós somos os encrencados mesmo, para falar a verdade. Nós somos aqueles que estamos num hospital divino. A casa espírita é um hospital, você sabe, né? Vamos lembrar aqui? A casa espírita é um hospital, é um lar, é uma escola, é um templo e é uma oficina. Tudo isso é ser espírita. Nós estamos, todos vocês estão sentadinhos, não que eu seja um médico, longe de ser médico, mas nós, aliás, eu sou o primeiro paciente aqui, né? Nós somos os pacientes dentro de um hospital de almas. Esse é um hospital de almas, o centro espírita é um hospital. Por isso reconhece seu verdadeiro espírito não pela sua perfeição, mas pelos esforços que ele faz para domar as suas inclinações más. Eu gosto muito do conceito de oficina no centro espírita, porque oficina é onde você molda, você arruma-se, né? Ajusta, tira ali, enfim. É no centro espírita que nós nos preparamos para sermos espíritas lá fora. Porque eu sempre digo, ser espírita dentro da casa espírita é muito fácil. Eu chamo de meu irmãozinho daqui, meu irmãozinho, abraço, eu fiz um monte de vezes aí, mas lá fora, como é que você faz? Lá fora eu faço do mesmo jeito. Quem me conhece sabe, eu incomodo mesmo. Meus velhinhos, tadinho, minha mulher fica brava, como se eu não fosse um velhinho já também, né? Estou com 60 aí já. Falando isso, dia 6 de dezembro eu faço 60 anos, viu? Alguém querer, né? Estou aceitando o presente. Mas agora eu estou muito nervosa porque eu gosto de maltratar os velhinhos e crianças. Gosto de brincar com eles. Porque são pessoas que são mais acessíveis, são mais dóceis, na verdade. Uma está aprendendo ainda e outra está cheia de experiência, de energia. Vai compreendendo a brincadeira. Uma boa brincadeira. Porque você tem que ser alegre. Eu falava para o colega ali na sala, antes de entrar aqui, que o Evangelho, a origem da palavra Evangelho é alegria. É boa notícia, é boa nova. Eu falava isso lá atrás, não tinha ninguém aqui. Aí eu digo, como é que eu vou falar do Evangelho para vocês? Reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral, pelos esforços que faz para tomar as suas inclinações más. Vai ficar meio esquisito, mas não? Não foi assim. Voz de trombone está fazendo o quê? Tem que falar com ênfase, com energia. Falei, vamos ministrar um treinamento lá na Federação sobre a explanação do Evangelho, agora no mês de março. Falar sobre isso lá. Encha-se de alegria.
Eu gosto muito do Alberto Almeida. Quem conhece o Alberto Almeida? Lá do Pará. Aliás, é um dos conferencistas. O Alberto Almeida é fantástico. Já viram a fala do Alberto como é que é? É aquela fala. O Raulzão, quando fazia as palestras, meu Deus do céu, o Raul carregava a gente. Divaldo. Enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, ele diz, falando dessas pessoas, outro que apreende alguma coisa de melhor se esforça por desligar-se desse horizonte limitado. E sempre consegue quando tem firme a vontade, gente. É ânimo puro. Com base nisso, o quarto e último mandamento, que é maravilhoso, dê sempre o melhor de si. Ah, mas eu faço de um jeito. Melhore. Sabe uma coisa que me deixa, sim, preocupado? Quem o indivíduo está na gestão da casa agora, é quando você tem uma ideia excelente que vai produzir grandes efeitos, vai ser muito útil para todo mundo, e alguém diz assim, sempre foi feito desse jeito, já ouviu isso, não? A gente ouve isso, todo lugar você escuta isso, mas sempre foi feito assim. Então, vamos mudar, amigo, vamos fazer diferente. Vamos melhorar isso aqui. Vamos arejar, vamos colocar um ar-condicionado, vamos colocar um projetor, né? Vamos colocar um som, vamos, enfim, a biblioteca. Vai mexendo, vai mudando. Nós temos que mudar. Eu costumo dizer, tem uma expressão até, vai no campo da filosofia, que nenhum de nós toma banho 2 vezes no mesmo rio. Já ouviram essa frase ou não? Primeiro, porque a água não é a mesma. E segundo, que nem você é o mesmo. Ninguém toma banho 2 vezes no mesmo rio, gente. Nós somos seres feitos de luz. Legal, né? Nós somos... Não estou falando aqui filosoficamente, estou falando cientificamente mesmo. Nós somos compostos de células luminíferas. Somos luz. O que o Cristo falou a respeito? Brilhe a vossa luz. Está no Evangelho. Vós sois deuses. Não é o João que está falando. Só que tem que vir alguém aqui para lembrar vocês. Ou a mim também, primeiro a mim, né? Claro. Quando se fala primeiro que escuta, somos nós. Mas nós somos seres luminíferos, feitos de luz, originados na luz. Somos filhos da luz. De onde é que vem a treva então, João? A treva é por nossa conta. Se você me dizer que Deus criou a treva, eu vou discordar de você. Deus é pura luz. É pura bondade, é puro amor. E Jesus é seu mestre, é o seu médium divino. Sob qualquer circunstância, então, gente, sempre faça o melhor possível. Sempre dê o melhor de si. Onde você estiver falando, não importa o que você está fazendo. Ah, mas eu estou pintando a cerca. Você vai fazer a melhor pintura de cerca da tua vida. Cada descida subindo daquele pincel vai se queimar. Eu sou o cara nessa pintura aqui. Tem que quebrar essas barreiras sim, gente. Tem que deixar de ser tímido. Vou fazer uma palestra. Tudo bem que eu não cheguei lá ainda, mas procura fazer uma boa palestra. Vai escolher um tema, escolha um bom tema. Vai falar, procura uma boa fala. Vai assistir um filme. Gente, televisão, por favor, está uma coisa terrível nos últimos dias. Eu não sei, mas eu quero ver televisão faz muito tempo. Porque não tem nada que ajude, que construa ali. Nenhum jornal aqui, um outro ali a gente vê. Então, gente, tenha sempre em mente que o seu melhor não será o mesmo num breve instante. A questão da água do rio, né? Tudo está vivo, mudando o tempo todo. Nós temos que mudar o tempo todo. E aí vem, para nós encerrarmos finalmente, havia um homem que, desejando transcender seu sofrimento, superar-se a si mesmo, foi a um templo budista para encontrar um mestre que o ajudasse. Poderia ser um centro espírita também. Dirigiu-se ao mestre e perguntou assim: Mestre, se eu meditar 4 horas por dia, quanto tempo vou levar para me iluminar? Ele perguntou para o mestre. O mestre olhou para ele e disse assim: se você meditar 4 horas por dia, provavelmente atingirá a iluminação em 10 anos. Imaginando que poderia fazer melhor, o homem perguntou: Mestre, se eu meditar então 8 horas por dia, e quanto tempo levarei para transcender? Ele levou um susto, porque o mestre disse: se meditar 8 horas por dia, você não vai levar 10 anos. Talvez possa atingir a iluminação em 20 anos. Isso, mestre. Não está errada essa conta, não, mestre? Não está errada a conta dos livros. Mas por que levarei mais tempo se meditar mais? Indagou o homem. Você não está aqui, a resposta maravilhosa, para sacrificar sua alegria ou sua vida. Você está aqui para ser feliz, para viver, para amar, disse o mestre. Se puder dar o melhor de si 2 horas de meditação, mas você gasta 8 só para se cansar,
perderá o objetivo principal e não aproveitará de nada da sua vida. Dê o melhor de si e talvez aprenda que não importa quanto tempo você medite, não é um tempo de meditação, pois pode a qualquer tempo viver, amar e ser feliz. Não é legal? Eu quero dizer para vocês que, como eu já revelei que eu vou fazer 60, né? Eu sou do tempo, mas quem ri aí não vai para o céu. Mas eu sou do tempo que tinha um programa de rádio chamado, era um programa de horóscopo. Nós espíritas não temos horóscopo, né? E tinha um grande orador, tinha um dom da fala, realmente o homem era mágico, chamava o seu Mar Cardoso. Eu disse para não rir. E o Mar Cardoso ele tinha uma fala muito bonitinha que dizia assim: todos os dias, sob todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. Lembra disso, não? É assim que tem que pensar. Não faz essa carinha triste não, porque é verdade. Todos os dias nós temos que ser melhor. Todos os dias. Nunca se esqueçam disso. Por favor, eu vos peço. Nós somos aqueles que fomos designados, sim, pela espiritualidade. Somos os espíritos, somos os trabalhadores da última hora, capítulo 20, coisa parecida do Evangelho. E nós temos uma grande responsabilidade. Não é para sair correndo no centro espírita falar isso, não. É para ficar aqui e ouvir. E nós, quando conhecemos essas informações todas, nós passamos a ser responsáveis por elas, pela prática delas. Há muito, muito será pedido, lembra disso? Há que muito, o verso sendo dado. Nós somos aqueles que temos recebido muito. Então nós temos o compromisso de fazer também essa contrapartida e dar aquilo que nós recebemos tão graciosamente de Jesus, do nosso Mestre, de Deus, o nosso Pai. Combinadinho assim? Estamos combinados? Maravilha. Podemos encerrar, Dilma? Uma prece? Ok. Então nós esperamos que todos estejam muito bem, que fiquem melhor do que, mas melhor é pouco. Que permaneçam sim, aproveite bem esse dia maravilhoso com seus familiares, que se reúnam em família, permaneçam em família, fortaleçam-se em família, amem-se em família, porque é assim que Deus quer. A nossa família, a grande célula da nossa sociedade, e esse corpo todo tem que estar o melhor possível para que nós saiamos das crises pelas quais passaremos e que nós estamos passando, na verdade. Nós te pedimos, Senhor Jesus, para que abençoe esta família espiritual aqui reunida, cada um dos nossos irmãos, cada uma das nossas irmãs, que nós já abraçamos e que abraçaremos, em teu nome, desejando que eles recebam de ti todas as boas energias, das quais venhamos a ser portadores. E lembramos, para finalizar, uma prece, Senhor, atribuída ao pobrezinho de Assis, quando dizia assim: Senhor, no silêncio desta oração, nós vimos pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Nós queremos ver, além das aparências, os teus filhos como tu mesmo os vês. E assim, Senhor, não vejo senão somente o bem em cada um deles. Fecha nossos ouvidos a toda calúnia, guarda a nossa língua de toda maldade, para que só de bênçãos se enche nossas almas. Que nós sejamos tão bons e tão alegres que todos aqueles que de nós se aproximarem sintam a tua presença. Reveste cada um de nós da tua beleza, Senhor, para que no transcurso deste dia nós possamos te revelar a todos. Muito obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Obrigado, senhoras, obrigado, senhores. Muita paz, que Deus nos abençoe.